E aí, pessoal, tudo bem? Então, assim, fizemos a aula sobre doenças bolhosas autoimunes com foco em pênfigo vulgar e pênfigo foliáceo. Fizemos as questões e agora a gente vai para a resolução das questões. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Guilherme e vamos lá para a resolução das questões. Essa questão aqui que a gente vê qual das seguintes manifestações clínicas que ajuda a gente a separar. Então, o que a gente vê no pênfigo vulgar que não vê o pênfigo foliáceo? Então, assim, as bolhas tá nos dois, sinal de Nikolsky está nos dois, e aqui sim, né? No pênfigo vulgar, a gente tem mais alteração mucosa, quer dizer que geralmente ausente no pênfigo foliáceo. Isso é interessante vocês cuidarem nas questões. Se tivesse um sempre, um nunca, já arrebenta com a questão, sabe? Onde você nunca vai ter alteração mucosa no pênfigo foliáceo, já não dá certo, né? Lesões cutâneas, principalmente em áreas seborreicas, isso é só do foliáceo. Necessidade de tratamento com corticoide sistêmico, em casos graves, nos dois também, né? Então a resposta, aquela mais comum no vulgar, você ter alteração mucosa. Pênfigo vulgar, acantólise e formação de bolhas, aonde acontece? No vulgar, lembra que ele é um pouquinho mais abaixo, no foliáceo mais em cima. Então, o local onde a gente tem a lesão é suprabasal, tá? Subcórnea no foliáceo, tem a camada granulosa dentro da epiderme, que não é característico. Subepidérmico são aquelas doenças autoimunes subepidérmicas, né? E lá dentro da derme não tem nada a ver. Em um paciente diagnosticado com pênfigo vulgar, que tem lesão cutânea e lesão mucosa, qual seria o perfil de autoanticorpos? Ou seja, o ELISA, aquele teste de sangue, a gente vai ver o que está andando, o que está circulando no organismo em termos de autoanticorpos. Os dois, né? A gente tem que ter antidesmogleína 1, que pega mais em cima, e o antidesmogleína 3, que pega um pouco mais embaixo e pega a mucosa. Então a resposta tem que ser positivo para os dois tipos de desmogleína, tá? Esse BP180 é outro tipo de doença que tem a ver ali, doença bolhosa na zona da membrana basal, ou seja, subepidérmico. Tá? A etiopatogenia do fogo selvagem, multifatorial, tem que ter essa predisposição genética e a gente está aqui falando do fator ambiental. Crônica, exposição crônica à radiação, eu falei na aula que poderia ter alguma coisa desse componente de radiação ultravioleta, mas não dei tanta importância. Falei alguma coisa de planta tóxica? Não falei. Falei alguma coisa de micotoxina? Não falei. Falei da picada de insetos hematófagos como simulídeos? Poxa, óbvio, né? Infecção viral, falei alguma coisa? Não. Então a gente falou disso. Picada de insetos hematófagos, os simulídeos, que são os borrachudos. Patogênese do fogo selvagem é complexa. Picada de inseto, suscetibilidade genética. Quais fatores, quais os seguintes mecanismos imunológicos são propostos para explicar? O que é a teoria que explica? E aí, como eu falei lá no dia que eu estava, na hora agora há pouco, eu estava lendo a questão. Então, assim, aqui depois da aula fica fácil da gente entender o que acontece, que é aquilo, o mimetismo molecular no antígeno salivar dos insetos e essa coisa do epítopo spreading, ou seja, tem isso daqui, esse componente da saliva que o teu organismo identifica aquilo dali e depois se espalha esse autoanticorpo contra a coisa da saliva do borrachudo, mas na hora você vai ver que dentro da ligação entre as queratinócitos tem uma estrutura parecida e aí no final ele vai atacar. Então a resposta é esse mimetismo. Ativação policlonal linfócito B, superantígenos bacterianos, eu não falei nada. Falha primária, linfócitos T reguladores, não falei nada. Deposição de imunocomplexo, isso aí é uma reação de hiperatividade, né? Não é uma doença autoimune, reação cruzada, anti-DNA dupla fita, que a gente está falando de doenças reumatológicas, né? Então, resposta realmente a esse mimetismo molecular. Mais difícil a questão, realmente, e aí, como eu falei, logo depois de uma aula, você falar isso tranquilo. Falar numa questão dessa lá no meio de uma prova que tem um monte de coisa, aí pode ficar um pouquinho mais complicado, tá? Pessoal, então era isso, resolvemos as questões. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula.
Dá um like, compartilha. Seguimos estudando sobre as doenças. Espero que vocês continuem assistindo e dá uma força aí, dá um like e compartilha essas aulas. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês. Vamos lá, vamos continuar estudando. Eu gosto bastante. Cada vez fica um pouco mais difícil fazer as aulas porque correria de trabalho, tá? Mas eu gosto muito, vou continuar fazendo, tá bom? Tchau, tchau para vocês.